A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, que Deus venha nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar em um texto bíblico juntamente com vocês, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15, que nos diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá, e disse: Quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que em todo tempo de dificuldade, onde Deus ele promoveu um avivamento, Deus elaborou um plano no seu próprio coração. E o governo aqui de Faraó, claramente a gente vê que não estava sendo direcionado por Deus, porque ele não tinha um governo teocrático. Mas quando existe um projeto da parte de Deus, o mundo espiritual ele fica inflamado. Deus ele é onisciente e o inimigo não. E em todo tempo, biblicamente falando, nós enxergamos claramente retaliações do mundo das trevas, querendo, de uma forma direta ou indireta, impedir o agir de Deus para com uma ação que Deus está para fazer. Então, o texto aqui vai nos dizendo que as parteiras, uma pelo nome Sifrá e a outra Puá, elas tiveram uma ordem direta do faraó para que, se nascesse das hebreias filho menino, era para matar, mas se fosse menina, era para viver. Ou seja, e o texto onde eu acabei de ler, vai dizer que aquelas simples parteiras, elas temeram a Deus e não observaram em obedecer aquilo que o faraó tinha falado. Então eu vejo aqui, na figura dessas duas simples parteiras, anônima, o trabalhar e o agir de Deus de maneira sobrenatural na vida daqueles que se dispõem a temer a Deus. Então aqui, Deus estava preparando o quê? O nascimento de Moisés, que seria como um tipo de Cristo, um libertador, que iria estar ali conduzindo o povo por muito tempo. E quando Faraó foi indagar aquelas parteiras o motivo pelo qual elas não obedeceram aquela ordem direta da parte de Faraó, elas falaram que as hebreias elas eram mais vigorosas, mais fortes do que as egípcias, que quando elas iam fazer ali o parto, as hebreias já tinham tido filho, ou seja, o povo multiplicou, o povo cresceu em extremo pelo fato de duas simples parteiras terem temido a Deus para não obedecer aquilo que Faraó tinha mandado. Aqui eu vejo a ação de Deus de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, na vida dessas duas mulheres. Aleluia! Aqui está falando o nome delas, Sifrá e Puá. O significado de uma é brilho e a outra é luz. Em todo tempo que Deus ele tem um projeto, Deus levanta pessoas. E eu vejo aqui que se repete a história de Deus levantar pequenos, levantar pessoas anônimas. Aqui eu quero trazer um texto para a nossa reflexão dentro daquilo que eu acabei de ler. Então eu vejo aqui uma restrição muito grande na vida de cada um de nós hoje, para que Deus ele venha estabelecer critérios, princípios que vão nortear aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque nós não queremos ser anônimo. E quando uma pessoa ela não quer, ela não entende que ela é anônima, que ela não é, mas Deus é, Deus não aparece. Porque Deus só aparece quando o ser humano desaparece, quando ele é anônimo. Então eu não sei como é que você está diante de Deus nessa manhã, mas saiba que ainda que você seja anônimo diante dos homens, diante do seu pastor, das pessoas, mas Deus, ele estabelece critério como ele quer, segundo a sua vontade. Aquelas parteiras ali eram simples parteiras, mas pelo fato delas temerem a Deus,
elas fizeram com que a sua atitude de temor a Deus, o povo crescesse, o povo se tornasse grande em extremo. E dali viria quem? Moisés. Então, nas pequenas coisas, nas pessoas humildes de Deus, ele faz grandes coisas. Mas muitas das vezes hoje nós não queremos ser anônimos, nós queremos ser influencer, nós queremos ser pessoas em destaque, pessoas que querem ser vistas, pessoas que querem ser reconhecidas. E isso é como se fosse um embate contra aquilo que Deus quer. Então, até na genealogia de Jesus tem uma prostituta. E muitos de nós queremos ser politicamente correto, muito centrado dentro daquilo que Deus é que estabelece o critério. Então Deus, ele viu graça na atitude daquelas mulheres de temer a Deus. Então Deus, ele quer enxergar em mim e você o quê? Posicionamento de anônimo. Porque ainda que você não seja, mas ele é. Ainda que você não consiga, mas ele consegue. Ele te dá estratégia, ele te dá sabedoria, ele te dá entendimento. Mas o principal que eu vejo aqui na vida dessas mulheres é que elas eram tementes a Deus. Então uma pessoa, quando ela teme a Deus, ela não faz segundo a sua vontade. Mas você quer saber de uma coisa? Sabe o motivo por quê? Muitos de nós hoje não vivemos o milagre de Deus, os critérios de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente às vezes não está conectada com o nosso coração. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. No momento que eu começar a declarar aquilo que diz na palavra, e eu começar a confessar aquilo que está escrito aqui, eu vou começar a viver milagres, eu vou começar a viver o sobrenatural de Deus na minha vida, quando eu temer a Deus, no profundo da minha alma, eu vou começar a enxergar milagres, eu vou começar a viver milagres, eu vou começar a viver o sobrenatural. Mas uma característica que dificulta o agir de Deus para com a vida de cada um de nós, sabe quando é? Quando nós não queremos ser anônimos. Seja humilde, seja pequeno. Deus, ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. E quando nós tivermos sincronizado a nossa mente, o nosso coração e os princípios eternos, nós vamos viver em temor a Deus. Diante das nossas atitudes, diante dos nossos comportamentos. Aquelas duas simples parteiras, quem é que poderia evidenciar alguma coisa na vida delas? Mas foi por conta delas que o nascimento de Moisés aconteceu. Quem sabe hoje você está inserido em um contexto de uma história que você nem sabe. Mas eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que Deus tem um desígnio, que Deus tem uma obra, que Deus tem um projeto. Talvez você possa ainda não ter enxergado em evidência, mas eu acredito que Deus me chamou para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande obra. Não queira ser evidência, porque evidência na minha e na tua vida quem tem que ter é Deus. Que nós venhamos desaparecer e Deus aparecer. Em nome de Jesus Cristo, como Paulo declarou, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que Paulo passou para poder declarar isso? E ele não declarou com egocentrismo, com prepotência, com altivez, não. Mas ele declarou porque ele teve um encontro verdadeiro, lá em Atos 9. Lá, quando ele estava ali no caminho, que Deus falou com ele. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele caiu prostrado ali. Reconheça que você não é, mas ele é. Não queira ser reconhecido pelo homem. Não queira ser reconhecido por pessoas. Mas acredita que Deus está vendo a tua atitude de sinceridade, de pequeno. Seja pequeno, porque grande só é Deus. Louvado seja Deus. Aquelas simples parteiras, elas fizeram parte de um propósito que estava dentro do coração de Deus. Porque Deus já tinha preparado o nascimento de quem? De Moisés. Daquele que lideraria o povo ali no deserto. Mas primeiro ele teve a educação ali do Egito. Mas foi insuficiente. Às vezes você tem uma instrução acadêmica. Mas depois Deus ele vai te levar para o deserto. Para você entender que realmente você é dependente totalmente dele. Receba essa palavra.
É mais um vídeo gravado por mim, por misericórdia, pastor Adailton Fonseca, do canal Café com Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Senhor, que todos os projetos do inimigo contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, venham a ser frustrados, despedaçados e destruídos em nome de Jesus. Deus, que não venhamos querer ser influência ou influenciar pelo nosso próprio eu, mas que possamos ser anônimos vivendo em temor diante de Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração. Reenvie essa palavra. Se inscreva lá no canal. Ative o sininho. E que Deus te abençoe. E um beijo no teu coração.